O professor de uma faculdade de medicina anunciou o seguinte problema aos seus alunos. Imagine que um pai tem sífilis e a mãe tem tuberculose. O primeiro filho que eles tiveram nasceu cego. O segundo morreu. O terceiro nasceu surdo. E o quarto adquiriu tuberculose. E agora ela está grávida do seu quinto filho. E a pergunta que eu faço para vocês, alunos, é: o que essa mãe, o que esse pai deveriam fazer em tais circunstâncias? Ele doente, ela doente, 2 filhos, 3 filhos doentes e um morreu. O que vocês aconselhariam essa mãe a fazer? Depois de pensarem por alguns segundos, a maioria da sala disse: professor, em tais circunstâncias eu creio que eles deveriam abortar. Porque é claro que essa criança não vai ter a mínima chance de nascer sadia. Olhe lá se ela nascer. O professor deu um grito dizendo: pois parabéns. Vocês acabaram de recomendar o aborto de ninguém menos do que Ludwig van Beethoven. Para quem não sabe, um dos maiores compositores que já passou pela Terra. Era essa a história da família de Beethoven. E na 5ª gravidez, aconselharam a sua mãe a abortar. Ela não abortou. Ele nasceu e se tornou um dos maiores músicos de toda a história. Eu não sei vocês, mas quando eu fiquei sabendo das circunstâncias em que o compositor Beethoven nasceu, eu fiquei admirado. Porque afinal de contas, irmãos, foi necessário quase que um milagre, ou talvez até mais de um milagre, para que alguém conseguisse ser concebido e nascer em circunstâncias tão difíceis, numa família tão difícil como essa. E muitas vezes nós ouvimos falar de outras concepções e outros nascimentos admiráveis. Talvez você mesmo, para nascer, teve que receber o milagre de Deus. Provavelmente não era nem para você estar aqui, não era nem para você ter sido concebido, não era nem para você ter nascido. Essa é a história de muitas pessoas. Então a história de Beethoven não é a única, e eu diria até que não é a mais admirável que existe. Existe uma concepção e um nascimento que são até mais admiráveis do que a concepção e o nascimento desse músico que eu acabei de citar. De quem eu estou falando? Eu estou falando da concepção e do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi mais admirável do que de qualquer um. E para que você veja como, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, 1º capítulo. Evangelho escrito pelo médico Lucas, convertido ao Senhor. Capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Eu não sei quantos estavam aqui, mas semana passada nós nos perguntamos se determinadas palavras do credo, conhecido como credo dos apóstolos, estavam corretas. Para quem não sabe, o credo dos apóstolos é um antigo documento cristão que alguns acreditam ter sido elaborado pelos próprios discípulos de Jesus. E as palavras que nós estudamos, que nós avaliamos semana passada, foram as palavras iniciais acerca de Jesus, que diziam assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Nós nos perguntamos se essas palavras são biblicamente corretas, verdadeiras, e após examinarmos a palavra de Deus, nós vimos que sim, elas refletem a Bíblia, porque de fato Jesus Cristo é
o único Filho unigênito de Deus. Todos nós podemos ser filhos adotivos, adotados de Deus, mas Jesus sempre foi o Filho de Deus, o único Filho de Deus, legítimo. Hoje então eu quero continuar avaliando com vocês algumas palavras do credo à luz da Bíblia, porque eu creio que é isso que nós devemos fazer, irmãos, com todo e qualquer documento, com toda e qualquer palavra, música, pregação, seja lá o que for. Nós temos que avaliar o que nós ouvimos à luz da palavra de Deus. Então nós vamos continuar avaliando as palavras do credo apostólico, só que agora em relação ao que ele diz imediatamente após as palavras creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Pastor, que palavras são essas? São as palavras nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Será que essas palavras estão corretas biblicamente? Será que o que o credo apostólico diz em relação a Jesus é verdade? Irmãos, como eu já falei bastante sobre o senhorio de Cristo quando eu estava pregando em Romanos 10, porque lá diz que se com a boca eu confessar que Jesus é Senhor e em meu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Eu já falei bastante sobre isso. Então hoje eu quero me deter mais nas palavras foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Obrigado, Diácono Aristério. Feliz retorno, viu? Glória a Deus. Venceu a Covid e está aqui conosco para continuar servindo ao Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, resumindo, essa passagem na qual nós vamos meditar hoje, ela vai nos ajudar a entender se o que está escrito nesse antigo documento é verdade ou não. Resumidamente falando, Lucas 1, 26 a 38, são os versos nos quais nós vamos meditar. Essa passagem, ela trata de 4 acontecimentos. O primeiro acontecimento é o anúncio que um anjo faz a Maria. Depois nós temos a pergunta que ela faz ao anjo. Em terceiro lugar, nós temos a resposta do anjo à pergunta dela. E em quarto lugar, para concluir, nós temos a atitude, a decisão de Maria. Vamos então ver cada um desses acontecimentos, começando pela oração. Não podemos começar sem orar. Amém? Vamos orar então. Deus abençoe, irmão. Bom trabalho. O irmão vai trabalhar agora à noite. Fica aqui até a hora que pode. E o irmão Paulo agora vai se dirigir para o seu trabalho. Que Deus abençoe e proteja. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque, mesmo em meio aos momentos difíceis, nós podemos confiar, nós podemos estar tranquilos, nós podemos nos alegrar, Senhor, porque a nossa alegria não é circunstancial, a nossa alegria não depende, Senhor, das notícias do jornal, a nossa alegria depende das notícias da palavra do Senhor. Então, muito obrigado, abençoa o teu servo que está saindo agora para ir trabalhar, protege-o. Abençoa também, Senhor, a todos nós que vamos permanecer aqui com os olhos em Ti, com os olhos na Tua palavra, que através do Teu Espírito Santo o Senhor fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o anúncio do anjo se encontra nos versos 26 a 33. Vamos começar lendo o verso 26, tá bom? Vamos com calma. Verso 26 diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aqui diz no 6º mês. Aí você pergunta, pastor, no 6º mês de quê? No 6º mês da gravidez de Isabel, que era parenta de Maria.
Os versos anteriores falam sobre Isabel, mulher de Zacarias. Eles eram pais de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E os versos anteriores falam que mesmo ela não podendo gerar filhos, o anjo veio para anunciar que ela geraria. E quando já estava no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo agora aparece para Maria. No 6º mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Quando nós vemos a Bíblia, irmãos, nós vemos que nem sempre os anjos mensageiros, eles são citados pelo nome. Muitas vezes só um anjo, ou o anjo do Senhor apareceu para fulano de tal. Porém aqui o nome do anjo é citado. Qual é o nome do anjo? Gabriel. O que significa Gabriel, Suliane? Enviado de Deus. Então aqui o nome do anjo é citado. O anjo vai até uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Fazer o quê? Verso 27. A uma virgem desposada. Não sei como é que diz na Bíblia de vocês. É assim? Desposada? Hã? Sim. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Irmãos, desposada significa nada mais, nada menos do que comprometida. Existiam 2 tipos de virgem em Israel: a virgem prometida em casamento e a virgem não prometida em casamento. A virgem que já estava com seu futuro garantido, né? Porque naquele tempo os pais prometiam os filhos uns para os outros. Então ela era virgem, morava com os pais, mas já estava com o casamento garantido. Aí tinha aquela virgem que ainda não estava, ela estava livre. Maria era qual das duas? Era livre? Não. Maria era desposada, ou seja, ela já estava comprometida. A palavra desposada significaria hoje noiva. Ela já estava noiva. E diz o nome do sujeito: José, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. O nome dela era Maria e o nome dele era José. Pastor, por que diz da casa de Davi? Da casa de Davi aqui significa da descendência de Davi. Ele era da família de Davi. É como se dissesse, era um Portela, era um Sampaio, era um Silva. Não, ele é da família, da casa, da descendência de Davi. Verso 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Irmãos, aqui o anjo dá uma ordem. O anjo diz o que ela é, e depois ele diz o que o Senhor é para ela. Qual é a ordem que ele dá? Alegra-te. Quem disse que se alegrar é uma opção para o crente? Quem diz que o crente fica alegre se quiser? Não. Alegria para o crente é uma ordem. O crente tem o dever, o mandamento de estar alegre. Ele pode até estar triste, mas ele não pode permanecer triste, porque a ordem de Deus é alegra-te. Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Não ouviu não? Outra vez digo: alegrai-vos. Está triste? Não fica, não permanece triste. Alegre-se no Senhor. É uma ordem, é um mandamento. O crente não pode nem mandar no próprio sentimento. Ele tem que obedecer ao Senhor. Ele tem que se alegrar no Senhor. Mas aí ele diz o motivo: muito favorecida. Há quem ache que o anjo está dizendo muito merecida. Tem que ler.
O anjo não está dizendo alegra-te muito merecida, não. Diz alegra-te muito favorecido. O que ele está dizendo? Eu vim te dar uma notícia de coisas que você não merece. Muito favorecida significa você vai receber não o que merece, você vai receber muito mais do que o que você merece. Então aqui não está apontando para nenhum merecimento de Maria. Aqui está apontando para a graça de Deus, que vai ser maior do que o que ela mereceria receber. Em outro lugar, esse versículo, essa palavra aparece, e esse lugar é Efésios capítulo 1, verso 6. Efésios capítulo 1, verso 6 diz, vamos começar do 5, começar do 3. Efésios 1, 3 diz assim: bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora olha o verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que Paulo está dizendo é: nós fomos abençoados em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Não é porque a gente merece, foi a graça de Deus. Ele nos abençoou gratuitamente em Cristo Jesus. Então, assim como nós não merecemos nada, Maria não merecia nada. E tanto nós como ela temos motivos para nos alegrar. Por quê? Porque mesmo sem merecer, Deus derramou a sua graça sobre nós. Tanto Maria foi muito favorecida, como aqui em Efésios 1,6, Paulo vai dizer que a igreja também foi muito favorecida. Então para de reclamar e agradece. Para de ficar triste e se alegra, porque você tem motivos para se alegrar no Senhor. Voltando lá para Lucas, capítulo 1. Então ele dá a ordem: alegra-te. O anjo diz o que ela é, muito favorecida, não é pouco. Deus te agraciou, mesmo sem você merecer. E aí ele termina o verso 28 dizendo que o Senhor é. O Senhor é contigo. Aí eu pergunto: o Senhor é com Maria? Apenas com Maria? Ou o Senhor também é comigo? O Senhor também é contigo? O que foi que ele disse? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o que o anjo disse para Maria, ele disse para mim e para você nessa noite: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Era para ficar alegre, ela ficou perturbada. E pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Maria ouviu aqui um anjo aparecendo para mim, mandando eu me alegrar, dizendo que eu sou muito favorecido, o Senhor é comigo. O que está acontecendo? Maria não entendeu. Irmãos, isso vai apontar para uma característica de Maria, da qual eu vou já falar, mas é uma característica muito importante. Ela não entendeu, ela não se achou merecedora de tais palavras. Ela ficou admirada. Por que o anjo está dizendo isso para mim? Talvez Maria pensou uma pecadora, alguém que não merece. Por que ele está dizendo isso para mim? E aí nos versos 30 a 33, o anjo explica melhor. Vamos ler os versos 30 a 33.
Mas o anjo lhe disse. Até agora ela não falou nada. No verso 29 ela não falou nada, só pensou. Mas o anjo lhe disse, verso 30: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anjo, a primeira coisa que ele disse foi: não temas, Maria, não tenha medo. Não tenha medo dos servos de Deus, não tenha medo do plano de Deus. Você achou graça diante do Senhor. Você vai conceber e vai dar à luz. Uma coisa é conceber, é gerar um filho no ventre, mas ela não apenas vai gerar. O anjo disse que ela ia dar à luz, o menino ia nascer. E qual nome ele deveria receber? Nome que você escolhesse? Não, ele deverá ser chamado pelo nome de Jesus. O que significa Jesus? Jeová salva, porque ele ia ser o salvador dos pecados da humanidade. Aí o anjo diz mais: ele vai ser grande. Toda mãe quer ter um filho grande, né? Mas esse aqui seria maior do que todos. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí tem gente que não entende, pastor, por que o anjo chamou Davi de pai de Jesus? Davi era o pai carnal de Jesus? Não. Davi era o pai de Jesus no sentido de descendência, porque o pai adotivo de Jesus, que era José, nós já vimos, ele era da casa de Davi. Então Jesus seria criado na descendência de Davi, que era um rei. Agora nota a duração do reinado de Jesus. Verso 33: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, todo governante humano tem início de mandato e tem fim de mandato. Os reis muitas vezes deixavam de reinar quando morriam. Então o reinado de todos os reis, ele acabou. Todos os reis tiveram seu reinado terminado. Mas o anjo diz que o reinado de Jesus não terá fim. Ele vai reinar para todo o sempre. Para sempre reinará. Para sempre ele será rei. E é por isso que vale a pena servir a Jesus até o fim, porque o reinado dele não acaba jamais. Jesus vai ser rei para sempre. Ninguém vai acabar com o reinado de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou e agora ele está vivo pelos séculos dos séculos dos séculos, para todo sempre. E enquanto ele estiver vivo, ele é rei. O seu reinado não acaba. E é por isso que na tolice nós queremos servir a homens, nós idolatrarmos homens. Não, só existe um rei que vai reinar para sempre, e eu quero servir esse rei também para sempre, até o fim, porque o reinado dele não terá fim. Glória a Deus. Isso é o anúncio do anjo. Imagina Maria recebendo tudo isso. Você vai gerar um filho, você vai dar a luz a ele, ele vai ser grande, vai ser rei. E não é um rei qualquer não, Maria. Ele vai ser rei para sempre. Que dúvida isso geraria no teu coração? Olha a pergunta de Maria, no verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Irmãos, volta comigo um pouco para outra pergunta que foi feita ao mesmo anjo, Gabriel,
agora por um homem. Verso 18. Quando Gabriel aparece para Zacarias, que era um sacerdote, viu? E diz que a mulher dele ia ter um filho. E que esse filho ia ser grande. João Batista seria grande diante do Senhor. Olha a pergunta que Zacarias fez no verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Irmão, será que tem uma diferença entre a pergunta de Maria e a pergunta de Zacarias? Com certeza sim. E como é que eu sei que houve uma diferença, pastor? Olha o que o anjo responde para Zacarias. Verso 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Irmão, Zacarias perguntou, mas ele perguntou com incredulidade. Quando o anjo anunciou que eles teriam filho, ele perguntou: como é que eu vou saber disso? Ou seja, como é que eu vou ter certeza que o que você está falando é verdade? Porque eu sou velho e minha esposa também é velha. Então a pergunta que ele fez foi uma pergunta de incredulidade. É o que nós podemos lembrar o contradizente de Romanos 10. É Deus falando uma coisa e o coração do incrédulo dizendo outra. Mas como é que pode um negócio desse? Mas essa palavra aí não está certa não. Não, mas como é que isso vai acontecer? Está doido, né? Se nós não tivermos cuidado, muitas vezes, até as perguntas que nós vamos fazer para Deus vão ser perguntas de incredulidade, pergunta de quem não acredita, pergunta de quem não crê no poder e no propósito de Deus que Ele está anunciando na sua palavra. Maria perguntou, só que ela não recebeu nenhuma reclamação do anjo. Sabe por quê? Porque a pergunta dela não foi: como eu vou saber disso? A pergunta dela foi: como isso vai acontecer? A pergunta de Zacarias foi com incredulidade. A de Maria foi com curiosidade. Eu quero saber como isso vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Ela creu no seu coração. Então vamos ter cuidado até com as perguntas que nós fazemos para Deus, porque elas podem ser perguntas de dúvida, de curiosidade, mas se nós não tivermos cuidado, elas também podem ser perguntas de incredulidade, e isso Deus não aceita na minha vida e na tua vida. Diante de tal pergunta, olha a resposta que o anjo deu a Maria. Terceiro acontecimento, a resposta do anjo. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como isso vai acontecer, Maria? Você está acreditando, não é? Pois eu vou lhe explicar. Não é por meio de homem nenhum. Vai ser o próprio Espírito Santo de Deus que vai envolver você com o seu poder. O ente santo que vai nascer, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. Mesmo você sendo virgem, porque ela disse: eu não tenho relação com homem algum, como eu vou gerar um filho? É como se o anjo dissesse: não precisa, Deus tem um plano diferente, Deus tem um plano especial, algo maravilhoso, sobrenatural vai acontecer com você. O Espírito Santo vai vir, vai envolver com a sua sombra, e você vai gerar do Espírito Santo.
Portanto, irmãos, respondendo à pergunta, as palavras do credo apostólico que dizem que Jesus é o nosso Senhor, que foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem chamada Maria, estão corretas? A resposta é sim, elas estão corretas. Agora vem comigo para o verso 36, continuação da resposta do anjo. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Irmãos, nós normalmente pensamos que Maria, ela deu à luz a Jesus ainda muito nova. Eu já ouvi em algumas pregações dizerem até que Maria tinha entre 14 e 15 anos, quando ela gerou Jesus, quando ela deu à luz a Jesus. Há pessoas, porém, há estudiosos, que acreditam que não, que na verdade Maria já tinha uma certa idade. E o motivo por que alguns estudiosos acreditam nisso é por causa deste versículo. Perceba que o anjo fala de Isabel, e ele diz que igualmente concebeu um filho na sua velhice. Então pode ser que o anjo esteja dizendo: Maria, você não vai ser a única. A tua parenta Isabel também gerou um filho na sua velhice. É uma possibilidade? É. Pode ser que tanto Maria quanto Isabel já tivessem uma idade avançada. Ou, outra possibilidade é que o anjo está comparando apenas a gravidez. Ou seja, o que ele poderia estar dizendo é: você não é a única que vai estar grávida, porque Isabel, tua parenta, também já está grávida, sendo este, ele até diz, o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Então, cada um vai ver do jeito que considera mais bíblico, se Maria era velha que nem Isabel ou não. Mas, irmãos, o que eu acho interessante mesmo é a continuação. Olha o que diz o verso 37. No final do 36 ele fala sobre Isabel ser considerada por muitos como uma mulher estéril, mas ela está grávida, e esse já é o 6º mês. Aí no verso 37 ele diz por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para alguns era impossível, Maria, que Isabel engravidasse, mas Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. Não é impossível para Deus naquilo que Ele promete. Pode ser difícil para o homem, pode ser impossível para o homem. A questão não é se Deus pode, a questão é se Ele prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então aqui o anjo está pegando Isabel, está usando Isabel como motivo para Maria se encher de fé. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus pega o que Ele faz comigo, Deus pega o que Ele faz com você, para servir de testemunho para outra pessoa crer. Então não deixe de dar testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, porque aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus faz na tua vida, vai servir de motivo para outra pessoa criar fé no seu coração. Foi isso que o anjo fez. Maria, pode parecer impossível o que eu estou dizendo, mas a tua parenta Isabel, aquela que diziam ser estéril, já está grávida no 6º mês. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não é a velhice que vai impedir os planos de Deus, não são os problemas físicos, não são os problemas financeiros, não são os impedimentos humanos,
que vão trazer barreira para os planos, para os propósitos de Deus se cumprirem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, custe o que custar. Olha a importância de conhecer as promessas de Deus, irmãos. Quando você conhece uma promessa, você se agarra com a promessa, porque você sabe que Deus é Deus de promessa. Deus é Deus fiel, Deus é Deus que cumpre. Se Ele diz: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, se apega com essa promessa, porque Ele é fiel. Se Ele diz: não andeis ansiosos, se Ele diz: eu cuido de você, se Ele diz: eu supro as tuas necessidades, se apega com isso, porque Ele vai cumprir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Isso nos leva ao terceiro acontecimento, ao quarto acontecimento e último, que é a atitude de Maria. Verso 38. Ela diz, o verso diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu vou já falar em poucas palavras sobre essa atitude de Maria. Mas, irmãos, o que nós vemos aqui? Lucas 1, 26 a 38. Em primeiro lugar, que eu vejo três coisas que somente Jesus Cristo, três características que somente Jesus Cristo tem. Primeiro, somente Ele é o nosso Senhor. Somente Ele é o nosso Senhor. Segunda, somente Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Terceira, somente Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Por causa disso, somente Ele pode me salvar. Somente Ele pode te salvar dos nossos pecados. Não existe outro Salvador, porque Jesus Cristo foi único. Ele não nasceu com pecado, porque Ele não foi gerado de um homem pecador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nasceu de uma virgem. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Eu peço que você dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é único e porque Ele merece. Mas eu vejo aqui em segundo lugar, irmãos, algumas características de Maria, que também podem e devem ser minhas características e tuas características também. Em primeiro lugar, eu vejo aqui a santidade de Maria. Não a perfeição, porque ela não era perfeita, mas a santidade, a pureza de Maria. Aqui ela diz que não tinha relações com homem algum, nem com o noivo dela ela tinha relações, não estava casada ainda, por isso não se relacionava com ele. Hoje em dia nem namorado mais precisa ser para ter relações. Você conhece alguém na festa, falando do mundo, conhece alguém na festa e já tem relações com aquela pessoa, já se relaciona fisicamente, basta ter vontade para ter relações, precisa nem ser namorado, que dirá noivo. Mas Maria, ela se guardava. Maria esperava o casamento. E esse é o exemplo para todos nós. Daqui para frente, se erros já foram cometidos, peça a Deus para não cometer mais. Peça a Deus para ser puro, para ser pura, para esperar a pessoa certa, para esperar o momento certo. Maria foi um exemplo de pureza, um exemplo de santidade. Que assim nós sejamos também. Procuremos ser também em relação ao sexo, inclusive. Segunda característica de Maria, que eu vejo como exemplo para nós aqui, é a humildade. Lembra que eu disse que Maria ficou se perguntando: por que eu, Senhor, o que está acontecendo? Maria não se achava digna de tudo aquilo que ela estava ouvindo. Maria era humilde.
Tanto é que ela chamou a si mesma de serva, de serva. Humildade de Maria. A verdadeira grandeza, ela é demonstrada por meio da humildade. Que não esqueçamos disso, irmãos. Uma terceira característica de Maria que me chama a atenção aqui, que serve de exemplo para nós, é a fé. Nós vimos que a pergunta que ela fez não foi de incredulidade, foi de fé. Como isso vai acontecer? Me explica. Eu não estou entendendo como o Senhor vai fazer isso, eu não tenho relação com homem nenhum. Ou seja, mesmo não sabendo como Deus ia fazer, Maria sabia que Ele ia fazer. Maria acreditava nos planos, nos projetos de Deus. E como está o meu coração, como está o teu coração agora? Cheio de fé ou cheio de incredulidade, cheio de dúvidas, de perguntas para Deus? Deus quer que tenhamos um coração cheio de fé. Nós podemos não saber como Ele vai fazer, mas se Ele prometeu, se está na palavra dEle, Ele é fiel para cumprir. Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar como fazer, dia após dia Ele vai me orientar, mas que o nosso coração permaneça cheio de fé, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo em momentos tão difíceis, que possamos continuar crendo no Senhor. E em quarto e último lugar, quarta característica de Maria que eu vejo aqui é a submissão. Submissão. Maria é chamada de Senhora, minha Senhora, Nossa Senhora. Mas quando ela teve a oportunidade, ela chamou a si mesma de serva. Eu não me governo, eu não mando na minha vida. É assim que o crente diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, não a minha, mas a tua vontade. Não é assim que o crente diz? Senhor, quem sou eu para ir contra os teus planos? Quem sou eu para ir contra os teus projetos? Faça a tua vontade em mim. Eu sou apenas o teu servo, eu sou apenas a tua serva. Meu irmão, minha irmã, eu queria preparar vocês. Preparar para quê, pastor? Para uma visita. A qualquer momento, eu e você podemos receber uma visita angelical. Quem acredita nisso? A qualquer momento, um anjo pode aparecer para mim e para você. A qualquer momento, um recado de Deus, uma mensagem de Deus pode vir para mim e para você dizendo: ei, não é mais por aí, não é mais do teu jeito, não é mais aqui, não é mais por aqui. Eu quero fazer algo diferente na tua vida, eu quero te levar para um lugar diferente, eu quero te ensinar a fazer algo diferente. E a pergunta que eu faço é: quando a visita de Deus chegar, quando a mensagem de Deus vier dizendo muda, algo diferente vai acontecer, como vai estar o meu coração? Como vai estar o teu coração? Será que nós vamos dizer como Zacarias: que negócio é esse? Isso não pode acontecer? Ou nós vamos dizer como Maria: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faz na minha vida a tua vontade, Senhor. Nesses dias eu estava andando de carro com a Suiane e nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre o futuro. E nós conversávamos: e se Deus quisesse algo diferente na nossa vida? E se Deus quisesse nos levar em uma viagem perto? E se Deus quisesse nos levar em uma viagem longe? E se Deus quisesse nos levar para fora do país? Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa decisão? E nós concordamos e dissemos que o que o Senhor quiser fazer na nossa vida, Ele tem toda a liberdade de fazer. E que assim seja, meus irmãos, que assim seja, minha irmã. E aí que se torna essencial a santidade, a humildade de reconhecer que nada somos, a fé nos planos e nos projetos de Deus, e principalmente a submissão para dizer:
que a vontade do Senhor seja feita. Você se encontra submisso? Você se encontra submissa hoje? Você se encontra aberto ao que Deus quiser fazer na tua vida? Mesmo que vá além dos teus planos, mesmo que vá além dos teus projetos. Talvez seja uma gravidez com a qual você não esperava mais. Talvez seja um ministério pastoral na tua vida, talvez aqui nessa igreja. Talvez seja um trabalho missionário. Talvez seja uma mudança de empresa. Não sei. Mas a novidade pode chegar a qualquer momento, para mim e para você. Que quando o anjo vier, nós tenhamos o coração aberto e disposto a fazer a vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, através da qual nós podemos avaliar todas as outras palavras, todos os outros documentos, livros, mensagens, louvores. Por meio da palavra nós julgamos todas as coisas e retemos o que é bom. Obrigado, Senhor, por essa palavra acerca de um anjo, servo do Senhor, que veio anunciar uma boa notícia a uma mulher que foi favorecida, que foi agraciada, não pelos merecimentos dela, mas porque o Senhor é bom e gracioso. Pai, essa mulher recebeu notícias maravilhosas que nenhuma mulher na face da terra já recebeu. Mas, Pai, o que nos alegra é que o coração dela estava com santidade, com humildade, com fé e com submissão. E que o nosso coração também esteja, Senhor, cheio destas características que agradam a Ti. Porque o Senhor tem coisas novas para trazer para cada um de nós. Na verdade, talvez o Senhor já está trazendo, mas há alguém aqui resistindo, há alguém aqui fechando a porta do coração, e o Senhor já está falando com esta pessoa. Fala, Senhor, com cada um de nós, e faz a Tua vontade na vida de todos nós, pois é no nome de Jesus, o Rei eterno, pelo qual eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.